Como melhorar o seu inglês em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte e eu estou fazendo um desafio baseado no livro The 12-Week Year de 12 semanas de inglês para melhorar a minha fluência, melhorar o meu vocabulário técnico, principalmente na área que eu comecei a trabalhar recentemente, para melhorar a minha confiança ao me comunicar e para eu me sentir mais natural, mais a personalidade mais parecida com a minha personalidade em português em inglês. Porque muitas vezes a gente é um pouco diferente nas duas personalidades, dependendo de quão confiante ou não a gente é na língua ou em qual ambiente a gente aprendeu inglês, né? E no meu caso, eu sou uma pessoa muito mais descontraída, divertida, conversada em português. E, gente, eu estou terminando agora a 9ª semana e vou falar com vocês que nesta questão, por exemplo, de personalidade, eu já tô vendo muita diferença. Então eu vou trazer aqui um update de tudo que mudou até então, quais foram as últimas coisas que eu fiz, que agora tá na reta final, tá chegando a época de avaliar o meu progresso, então eu tô dando aquele boost também assim no inglês para eu poder chegar num resultado bem satisfatório. E se você quer melhorar o seu inglês também, independente de de qual nível você está nesse momento, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo e acompanhe toda a playlist também que tá aqui ensinando, né, desde como montar o seu desafio de 12 semanas, como, né, seguir tudo e até esse momento aqui com tudo que eu já fiz. Pois bem, dentro desse desafio nós temos 3 tipos de ações: diárias, semanais e pontuais. Das ações diárias, eu tô com 4 coisinhas, né? Uma delas é treinar a minha pronúncia no aplicativo Elsa, que tem link aqui na descrição. É um aplicativo que eu já uso há muito tempo, eu tenho inclusive um plano vitalício deles que eu comprei em janeiro de 2024. E tem um link aqui para você que quer... Ui, meu Deus, o que aconteceu com minha cadeira? Para você que quer também melhorar aí a sua pronúncia no inglês. E eu fiz essa semana 5 vezes, então tudo certo. E outra coisa que eu faço já dentro do aplicativo também, que é aprender 5 palavras ou utilizar, né, colocar dentro do meu vocabulário 5 novas palavras. Eu estou muito focada em palavras da minha área de formação no momento. Você pode estar ligada no que você precisar. Ah, eu tô indo viajar, então vou pegar palavras, vocabulário relacionado com viagem. Ah, vou começar um curso em uma área nova. Pegar vocabulário parecido, né, que vai entrar aí dentro desse curso. Pode ser do que você quiser. Pra mim, gente, essa é uma parte que tava ficando assim, um pouco complicada, porque eu coloquei, primeiro eu fazia no bloquinho, né, quem tá acompanhando desde as primeiras semanas vai lembrar, meu bloquinho tá por aqui. E tá um pouco, assim, chato de fazer, tinha que ficar parando toda hora. Eu comecei a fazer no aplicativo, porque nesse plano, o Elsa mudou do inicinho do desafio para agora, né? Eles atualizaram o aplicativo todo. E aí, na parte que eu mais gosto, que eu tenho mais praticado no momento, tem algumas atividades que eles te dão novas palavras para você colocar elas dentro da sua fala. Então eu tava fazendo dessa forma todos os dias. Mas, finalmente, o momento mais esperado voltou, que é, dentro do aplicativo antigo, né, da versão antiga, tinha uma parte que você poderia fazer o que eles chamam de study set, que seria você criar o seu próprio plano de estudos. E aí, isso tinha saído do aplicativo, foi a hora que eu tava com raiva de tudo lá e chamei eles no suporte, tava lá reclamando e tudo, que eu queria aquilo de volta. E eles me pediram um pouco de paciência de que isso voltaria. E voltou. Então, se você tá aí já no Elsa, você pode... Eu vou mostrar isso melhor. Eu acho que eu vou fazer isso para a próxima semana, eu vou mostrar isso melhor, até porque voltou agora e eu comecei a colocar as palavras lá agora. Então na semana que vem eu vou mostrar certinho. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui para você não perder o vídeo da semana que vem também, e todos os outros, né? Mas se você entrar no aplicativo, no menuzinho do lado esquerdo, quando você clica em Discover, que é uma parte que você vai lá para pegar, fazer o roleplay, né? Você fingir um certo papel, ou para acessar os cursos, ou para acessar os tópicos, na parte superior da tela fica escrito Explore Study Sets. Então você pode clicar lá, vai ter lá um monte, os mais populares que todo mundo usa, tem como você selecionar alguns pela... Como é que fala? Assim, relacionamento, comida, cultura, filmes, enfim.
e dá para você criar o seu próprio. Então, tem um botãozinho lá, Create New. Então, é isso que eu fiz. Eu já tinha uns lá, voltaram para mim. Eu acabei apagando algumas coisas e tô fazendo um do zero agora, pensando em vocabulários da minha área. E eu super indico que você faça o mesmo. Vou fazer um vídeo mais explicando melhorzinho e tudo para a próxima semana, mas essa semana eu fiz 5 palavras e eu treinei palavras que eu coloquei lá. Então, foi ótimo. Outra coisa que eu faço diariamente é ler em voz alta. Então, eu tô lendo no momento esse livrinho aqui. É um livrinho que é vários capítulos pequenininhos. Poderia ser qualquer um, tá? Eu peguei esse só porque os capítulos são pequenos. Era um livro que eu já tinha aqui em casa há muito tempo e tinha vontade de ler. E aí eu leio isso em voz alta. E eu estou me gravando lendo. Dessa vez, eu não fiz as 5 vezes. Eu fiz 4 vezes só. Eu tô tirando sempre o início da semana off, né? Segunda e terça, porque são os dias que eu geralmente tô com meu marido. E faço, né, de quarta até domingo, que final de semana eu tenho um pouco mais de tempo livre, eu consigo fazer melhor. Porém, essa semana eu fiz 4 vezes. E uma coisa que eu tô fazendo, que tá valendo muito a pena, é quando eu tô fazendo a leitura, a parte que eu tô gravando eu tô lendo normal, tá? Mas às vezes, depois ou antes de eu gravar, eu leio a página muito focada em sons que eu estou estudando essa semana. E eu vou trazer uma coisa nova que eu tô fazendo essa semana, que foi semana passada, na verdade, que tá me ajudando nisso também. Então, é algo que eu indico também, se você tá aprofundando em algum tipo de som, pegar uma página, pode ser um site, qualquer coisa, e ler muito focando na pronúncia daquilo. Significa que você vai talvez errar algumas outras pronúncias, mas aquela lá você vai sempre fazer certinho. Então, essa semana, por exemplo, eu tava muito focada no som do TH. Então, sei lá, had this been a real life, eu vou e forço ele, this, sabe? Pra eu poder pegar o som bem certinho e meio que treinar assim, a musculatura, porque no final das contas, vários dos sons que a gente tem em inglês, a gente não tem em português, então a gente tem essa musculatura um pouco fraca, né? A gente não trabalha muito. Semanal. Tem que puxar assunto com 3 pessoas. E a outra coisa é fazer um shadowing de um podcast. A questão do assunto, como eu comecei a trabalhar numa empresa nova e eu, né, tô no site, tô sempre vendo pessoas diferentes, tá sendo muito fácil para mim nesse momento. Por quê, gente? No início foi muito difícil simplesmente chegar e começar a conversar. Mas essa é a parte que eu tô sentindo que eu tô um pouquinho mais natural já e eu tô adorando isso. Então, no trabalho eu já vou lá e puxo assunto e com a galera e eu fico, né, como é um ambiente de trabalho é um pouquinho mais fácil também. Mas eu estou fazendo mais naturalmente em todos os lugares. Então, vou tomar um café, um garçom, uma garçonete vai na minha mesa, ou vou comprar alguma coisa. Eu tô sempre puxando algum assuntinho, coisas bobas, mas só pra me deixar cada vez mais natural. E tá dando muito certo, eu super indico que você faça o mesmo. E a parte do podcast shadowing, né, que é basicamente você assistir um podcast, eu gosto de assistir podcast de 2 pessoas, porque uma pessoa tá conversando com a outra, e no final das contas, né, quando a gente vai fazer um diálogo, é sempre 2 pessoas, pelo menos. Mas, como eu estou ouvindo um livro no momento, e eu quero muito terminar, e eu tô mais focada nele, eu fiz novamente do livro, então eu vou falando em cima da moça que tá lendo lá. E aí, como ela, né, é como é que fala? Um audiolivro, ela fala de uma forma natural. E eu acho que isso está sendo legal porque um dos meus grandes problemas é a entonação. Eu falo muito com ritmo do português. E eu tô aprendendo a meio que mudar um pouquinho o ritmo. É engraçado isso, gente, que é só quando a gente realmente é com o ouvido muito antenado que a gente percebe o quanto a gente tem um ritmo natural de falar na nossa língua e o quanto isso é diferente em outras. Então, isso está sendo algo interessante de explorar, né? Tanto nessa atividade de fazer esse shadowing, né? Essa sombra, assim, dos podcasts, quanto fazendo isso do livro. Os 2 são mais ou menos a mesma coisa e para mim tá sendo legal. Pontualmente, eu fiz um check-up de pronúncia e um check-up também do meu sotaque. Vou deixar um vídeo aqui sobre esses check-ups para vocês assistirem. Foi muito legal entender onde eu estava precisando melhorar. E aí que entra a novidade. Pois eu conversei com a Evelyn, que fez o meu check-up de pronúncia, maravilhosa, aprendo demais com ela. E nós vamos fazer outro check-up ao final. Então, tô muito feliz com isso,
vai ser bem especial. Essa semana também ela deu uma aula dentro da minha mentoria, né? E aí nessa aula que ela deu, ela trouxe muitos sons do ED do final daqueles verbos regulares do passado. E aí foi muito legal, porque apesar de eu já ter assistido essa aula dela outras vezes, que ela já tinha dado dentro do meu programa, eu continuei praticando. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade algumas vezes eu esqueço qual som que eu tenho que fazer e não fica muito natural. Então, eu continuei praticando isso e eu tô cada vez melhor nesse sonzinho do final. Não é algo que eu tenho uma super dificuldade mais, porque eu aprendi isso com a Evelyn em outras aulas há mais tempo, mas é sempre bom praticar. E aí, outra coisa que eu tô fazendo também é que eu marquei 4 aulas de inglês. Então, nessa reta final, eu fiz uma na semana passada, vou fazer uma amanhã, e vou fazer uma na semana 11 e na semana 12. E a ideia também é focar um pouquinho mais, né, nessas pronúncias, na pronúncia de algumas palavras, de alguns sons que a gente não tem no português. E principalmente pensando em deixar o meu sotaque mais leve. Então agora eu tô fazendo essas 4 aulas aí. Tive uma primeira aula de TH, e agora vamos ver quais serão as próximas. Estou bem feliz com isso. E o que mais? E a outra coisa é participar de uma comunidade local, né? Então, eu entrei no Toastmasters, participei de 2 sessões do Toastmasters, né? E aí, esse mês, eu não consegui ir e perdi de algumas semanas atrás. E eu tô gravando esse vídeo já na minha semana, na 9ª semana, né? Mas na semana passada não tinha. Essa semana daria para eu ter ido, mas né, foi corrido, viagens e tudo, logo após a Páscoa, então eu acabei não participando também. Mas eu estou bem tentada a entrar também em algum tipo de comunidade de trabalhos manuais. Tô nessa pegada agora de querer fazer alguma coisa mais criativa e que é algo legal também para eu poder me inserir na comunidade daqui, né? Que eu tô numa cidade nova, mudei de Sydney há quase 2 meses agora, talvez. E eu tô querendo ver se eu faço algum curso para fazer vasos, ou alguma coisa em relação à pintura, alguma coisa criativa. Então eu vou tentar fazer isso ainda esse mês. Aliás, desculpa, a gente tá no finalzinho de abril, né? Então eu vou tentar fazer isso no próximo mês. E também tô comprometida aí nos próximos encontros do Toastmasters, mas infelizmente esse mês eu não consegui participar. Pois bem, vamos ao meu progresso. Então, tô com o meu iPad aqui na minha frente para poder dar uma olhada. Na semana passada, eu tava, né, com o meu nível tá avançado lá no aplicativo, e eu estava com uma nota de 87%. Isso é uma média de todas as coisas que eles avaliam, né? Então, no aplicativo eles avaliam a pronúncia, a fluência, a entonação, a gramática e o vocabulário. Isso é algo que mudou. Então, quando eu comecei o desafio lá atrás, eles avaliavam 3 outras coisas, ou 2 outras coisas, na verdade. Acho que gramática e vocabulário não tinha. Era a sílaba tônica e mais alguma coisa que agora eu esqueci. Então, minha nota deu uma mudada, né? Quando eles mudaram essa forma de avaliação, minha nota caiu. E aí, na semana passada, eu tava com uma nota de 87%. E aí, no final agora da 8ª semana, eu já estou com uma nota de 88%. Então, aumentei aí 1%. E olhando, vou deixar aqui a nota só para vocês verem, né? É 1% só, né? Parece que é pouco, mas, gente, a diferença do meu inglês da primeira semana para agora já é notável. Eu me sinto muito confiante também ao falar, sabe? Eu tô muito mais confiante. E é algo difícil, porque não tem muito como mensurar. Agora que eu marquei esse outro check-up de pronúncia com a Evelyn, eu vou tentar ver se a gente consegue mensurar alguma coisa. Ou eu fiz um vídeo em inglês também bem no início do desafio, talvez eu possa tentar falar algumas coisas que eu tinha falado daquele vídeo novamente, para ver se né, dá para ver alguma diferença. Mas tem uma diferença muito grande no que eu estou sentindo, na forma que eu estou me expressando, na forma que eu estou falando e tudo. E isso era um dos meus objetivos, não é algo mensurável, mas é algo que a gente consegue medir com a gente mesmo, né? E então essa mudança, mesmo que toda semana aumenta assim 1%, 2%, para mim já é uma grande diferença, por conta de que quando a gente tem um inglês já um pouco melhor,
é uma questão de refinamento, né? Para vocês que estão ainda no nível pré-intermediário, intermediário, ou até talvez até um nível mais básico mesmo, quando vocês estiverem fazendo esse desafio de 12 semanas, e se vocês utilizarem o Elsa, eu imagino que vocês vão ver uma diferença muito maior. Mas é igual quando a gente vai perder peso. Você perde, né, às vezes rapidamente você perde 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, sei lá quanto. Mas quando você já tá com quase o seu peso ideal, você já perde poucas gramas, assim, já fica um pouquinho mais difícil de contar. Só que você sente na hora que você vai colocar uma roupa, quando você olha no espelho e tudo, você consegue perceber. Então eu sinto que eu estou nessa fase. O inglês de 88% é um inglês bom, né? Um inglês avançado. Então é esse refinamentozinho que eu tô precisando e eu tô sentindo isso muito, assim, tá muito bom. Outra coisa que eu percebi, gente, que é algo que quem mora fora, quem mora aqui na Austrália vai me entender, que é, eu tô numa cidade do interior. E quando eu mudei pra cá, eu já sabia que o sotaque da galera aqui era bem pesado, assim, mais puxado, que é difícil de entender. E eu não tava com a expectativa de estar entendendo e pegando tudo rápido, tudo fácil. Você pode falar assim, Carol, mas você tá na Austrália há 7 anos. Eu sei, mas é um sotaque puxado, é um sotaque, né, o pessoal usa muita gíria, enfim. E eu havia vindo para essa mesma região aqui há alguns anos atrás, se eu não me engano foram uns 3 anos atrás, talvez, porque o Andrew trabalhou em uma vinícola aqui perto. E eu lembro de ir nessa vinícola e conversar com um dos donos, né, do cara lá, é um casal, né? A mulher era mais fácil de entender, mas o cara ele tinha um sotaque muito pesado. E eu lembro de conversar com ele e me sentir no início de intercâmbio de novo, sabe? Entender, assim, uns 30% do que ele estava falando. Até porque ele usava um vocabulário que eu não conhecia, vocabulário de fazenda, né? Então, assim, sei lá, você falar fazenda, que é farm, e campo, que eu nem sei como é que chama. Então, às vezes, assim, em vez de ele falar farm, talvez ele falasse campo e eu não sei o que é. Ou, em vez de falar boi, falava gado e eu não sei como é que é gado, entendeu? Coisas assim. E aí o fato dele estar explicando umas coisas da roça e tudo, e eu não tenho muita ideia disso, eu não entendi, assim, quase nada. Peguei um pouco pelo contexto, esses 30% era meio que o contexto, mas se me pedissem para repetir o que ele falou, eu não entendia, não conseguiria falar. E aí quando eu mudei para cá agora, eu pensei que eu teria um pouquinho dessa dificuldade também. E, gente, até hoje, eu não tive ninguém que eu não entendesse e ninguém que não me entendesse. Quando alguém fala alguma coisa, tem um menino que tá trabalhando comigo, que também tem um sotaque bem pesadinho, assim, que, por exemplo, se eu tô aqui trabalhando e ele fala uma coisa, eu tenho que parar, olhar pra ele, pedir pra ele repetir e prestar atenção. Já aconteceu disso, se ele falar uma coisa, desculpa, você pode repetir, por favor? Só que aí ele repete, eu entendo tudo. Não aconteceu ainda de eu pedir pra repetir e a pessoa, sei lá, falar de novo, falar com as mesmas palavras ou mudar as palavras e eu não pegar. Isso não aconteceu. Às vezes acontece de eu estar concentrado aqui pensando em português e ter que pedir para repetir. Para a maioria das pessoas, nem isso acontece. Eu estou conseguindo mudar do inglês para o português rápido, já é algo que eu tenho um pouco de facilidade nos últimos anos. Antes não era automático, mas nos últimos anos está sendo assim porque eu já trabalho na minha área aqui na Austrália há algum tempo. E aí, no que a gente trabalha na área, você está o tempo todo imerso, né? Fica um pouco mais fácil essa mudança. Vou colocar uma imagem aqui agora do gráfico da semana, em cima o gráfico dessa semana e embaixo da semana passada. Antigamente eles davam as porcentagens. Eu espero muito que eles voltem com essas porcentagens, ficava muito mais fácil de ver, né? E eu sei que eles estão em mudança, tem muita coisa entrando e saindo do aplicativo no momento. Eu tava meio putinha com a mudança, eu tô vendo que tá cada vez melhor. Isso é uma coisa que eles tiraram recentemente que eu não gostei de ter tirado. Mas, qual que é o esquema aqui, né? Não tá mostrando exatamente qual que é a porcentagem. Se você olhar para a imagem aqui agora, você vai ver que os dois gráficos estão bem parecidos. Me dá a impressão de que na parte da entonação, o de cima, né, que eu tô com 88%, tá um pouquinho melhor do que o de baixo, que eu tava com 87%. E eu não tenho certeza, assim, se talvez o de vocabulário tenha mudado um pouquinho também. Ou talvez não. Não sei.
acho que talvez o vocabulário não mudou, talvez o que aumentou mesmo foi a entonação. Então, basicamente, essa foi a diferença no gráfico aí de uma semana para outra. Dá pra ver que o que eu mais foquei no início era pronúncia, e pronúncia tá o que tá, né, fluindo melhor. O que agora eu quero tirar um pouquinho o atraso é a questão da fluência. O vocabulário parece que tá meio estagnado aí, mas é porque eu tô focando muito em vocabulário novo. E é uma coisa que eu tenho percebido também, que eu acho que essa forma de utilizar, de fazer o seu próprio story set no aplicativo vai me ajudar, espero muito que me ajude para as próximas semanas, que é a questão de que quando eu tô lá conversando com o aplicativo, eu tendo a ir nas coisas simples, eu tendo a explicar, sabe quando a gente dá meio que uma voltinha para falar a mesma coisa? Então, sei lá, eu não sei como falar isso aqui, ó, lens cleaner, que é um limpador de lente. Aí eu não sei como falar isso, aí eu vou falar tipo assim, o produto que você aplica nas lentes de óculos para poder limpar o óculos. Eu faço um pouquinho disso, porque eu tô pegando vocabulário novo, de uma área que eu tô começando a trabalhar agora e tudo, e por conta disso eu acho que meu vocabulário tá um pouco estagnado. Mas eu vou começar a treinar um pouco mais essas frases para poder melhorar isso. Esse é meu plano para a próxima semana. E vamos ver aí se eu tenho algum crescimento nessa parte de vocabulário para a próxima semana. Acho que é isso por hoje. Se você tá gostando do desafio, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você quer melhorar o inglês para entrar na sua área de formação aqui na Austrália, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir em seguida.